Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando, eu diria, antes de entrar na faculdade, trabalhe. Trabalhe, faça o que tu puder fazer, com quem você puder fazer. Trabalha no mercadinho do tio, da família. Trabalha como garçonete em um restaurante de algum conhecido. Trabalha. Eu sou a favor de que as pessoas trabalhem desde os seus 15 anos, tá? E eu vou dizer o porquê antes que eu seja cancelada, tá? A minha geração, que é uma geração que já foi mais super protegida, ela foi uma geração que foi criada no tipo, estude e depois trabalhe. E as coisas não acontecem nessa ordem. As pessoas que têm mais experiência, as pessoas que estão mais preparadas para o mercado de trabalho depois mais velhas são aquelas que trabalharam desde cedo, independente do que foi. Eu estudei por muito tempo, apesar de quando eu estava na faculdade eu estagiei bastante, eu tinha muito essa preocupação de estagiar bastante, mas eu me sentia extremamente crua para o mercado de trabalho depois que eu me formei, independente da profissão. Eu me sentia crua por simplesmente não saber o que fazer, não saber exatamente... Eu tive que aprender a atender telefone. Quem dirá que eu ia conseguir, depois de formada, fechar um projeto? Eu iria saber negociar com alguém, eu iria saber precificar. É óbvio que não, eu tive que aprender isso ao longo de muito tempo da minha vida, depois de já ter o título de arquiteta e depois até mesmo de ter o título de especialista, tá? Então, os títulos dos estudos, é óbvio que eles são válidos, é óbvio que eles contam, mas eles não são tudo que tu precisa de experiência para tua vida. Então, eu diria para você, antes de mais nada, se meter no mercado de trabalho e começar a criar contatos. Porque assim, quando a gente é novo, a gente ainda tem muita vergonha, a gente ainda é muito inseguro. Então, vai trabalhando com se livrar disso, com se livrar dessa vergonha, se livrar dessa insegurança de simplesmente estar no mercado de trabalho. Converse com as pessoas, crie redes de contatos, você conheça a pessoa simplesmente, troque ideias, não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar qualquer coisa sobre finanças, sobre vendas, sobre sei lá o que. Inclusive, se eu pudesse dar uma dica também para qualquer profissão, aprenda a vender. Daqui a pouco, assim, esse primeiro trabalho se mete a ser vendedor de qualquer coisa, porque a aptidão da venda tu vai precisar independente de qualquer trabalho que você for e qualquer área que você for cursar aí na sua jornada da sua vida. E eu vou explicar ainda o porquê disso, tá? Então, antes de tu pensar nisso, no que você vai fazer na faculdade, já se mete no mercado do trabalho, eu diria isso. A segunda coisa é para depois que você... Mari, eu não sei se eu vou escolher a arquitetura porque dizem que as pessoas acabam me desmotivando, que o mercado de trabalho não é legal, que a faculdade de arquitetura não é legal, e enfim, alguns panoramas então sobre a faculdade de arquitetura. De fato, eu ouvi a mesma coisa lá, eu entrei na faculdade em 2009, então um pouquinho antes de 2009, eu ouvi as mesmas coisas de que a faculdade de arquitetura era muito trabalhosa, que as pessoas saíam chorando, que as pessoas ficavam madrugando, e de fato aconteciam, e aconteceu comigo também. Não sei se até hoje acontece, mas eu acredito que sim. A faculdade de arquitetura é uma faculdade trabalhosa, é uma faculdade que tu faz e nunca tá bom e tu nunca termina. Então isso eu tive que aprender na minha vida, porque eu sempre gostei de começar uma coisa e finalizar a coisa. E eu nunca gostei de ficar revoltando para as coisas, eu gostava de criar uma continuidade, mas a faculdade de arquitetura faz o projeto desse jeito, não gostei, volta, faz o projeto desse jeito, tenta, vai mais uma vez, volta. Então tudo isso eu fui aprendendo com a vida na arquitetura e faz parte do processo, tá? Então assim, se isso vai te desmotivar ou não, eu não sei, mas entenda onde que tu quer chegar e que tu vai passar por esses altos e baixos e é normal e faz parte da faculdade. Mari, tu acha que a faculdade de arquitetura deveria ser um pouco mais salubre? Não sei, bem sinceramente. Há um tempo atrás eu iria dizer, com certeza não é de Deus, ferra com o psicológico da gente, ferra. Só que a gente não tá preparado para a vida se a gente ficar sendo simplesmente sempre só sendo
bem tratado, digamos assim. Espero que vocês saibam me interpretar e não me cancelem de novo. Talvez esse seja o segundo cancelamento do vídeo. Por quê, gente? Porque a gente precisa apanhar um pouco da vida também. E a gente precisa entender o momento que tu tá posicionado a aprender e o momento que tu tá posicionado a brigar e a debater. E até mesmo, talvez, você precise de tudo isso para aprender a confrontar e ficar seguro das tuas próprias escolhas. Então, às vezes, a gente precisa passar por esses altos e baixos. Tu vai passar por momentos que não vão ser saudáveis dentro da própria faculdade de arquitetura, como no mercado de trabalho. E assim, gente, quanto mais tu sofre na vida, mais tu aprende. E quanto antes tu sofre na vida, mais cedo tu fica preparado para as coisas do futuro. Por isso que eu digo que as pessoas têm que começar a trabalhar desde cedo, tá? Porque eu vejo na minha geração muita imaturidade nos 30 e poucos anos. É só a gente fazer comparativos, e eu não tô falando só de mim, eu tô falando de amigos meus, mas a gente faz comparativos com os nossos pais, por exemplo, que a gente vê que eles estavam em completa outra realidade com a nossa idade, tá? E completo outro amadurecimento, porque a vida impôs com que isso fosse feito. Então, eu acho que a nossa geração atrasa muito o amadurecimento de algumas coisas, e eu espero que as próximas gerações não atrasem tanto. Mas eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que vai atrasar cada vez mais se algumas coisas não forem mudadas e algumas realidades e algumas coisas não serem ditas. Quanto mais super proteção a gente tem das coisas, mais imaturo a gente vai ficando ou mais tempo a gente demora para amadurecer, se é que vocês me entendem. Então, assim, a faculdade de arquitetura não é fácil, outras faculdades também não vão ser. E sobre o mercado de trabalho da arquitetura, também não é um mercado fácil, também não é um mercado valorizado, tá? Eu vou ser bem sincera contigo, eu já tive algumas... Gente, nessa semana eu tive conversas a respeito disso, tá? Do mercado de trabalho da arquitetura em si. A gente é um mercado que tem muita concorrência, tem muita gente cobrando pouco pelo serviço que a gente faz. As coisas que a gente apresenta cada vez tem que ser mais, porque a gente tem a concorrência que vai vindo forte em apresentações de projeto, por exemplo, mas tu precisa, e tudo isso tem um custo embutido que talvez isso não seja tão proporcional sendo cobrado. E eu posso dar um panorama para vocês de diversos pontos, porque eu trabalho numa universidade que é pública, tá? Numa instituição pública. Eu consigo dar um panorama para vocês como uma empreendedora que tem os projetos por fora, que pega obras e projetos por fora, consultorias por fora. Eu posso dar o panorama de alguém que empreende com infoprodutos, com produtos digitais. Então, eu acho que eu tô basicamente em todos os meios da arquitetura e já fiz entrevistas para ser funcionária de construtora, funcionária do lado mais comercial. Então, assim, eu já troquei ideias com muitas pessoas e eu consigo ter um panorama geral das possibilidades que a arquitetura pode nos dar. E nenhuma delas é 100% boa, e não acho que nenhuma delas o arquiteto está sendo 100% valorizado, tá? Mas eu acho também que a grande maioria das profissões também estão nessa mesma enrosco, tá? Porque eu também converso com outras pessoas, com outros amigos, engenheiras, advogadas, médicos, de tudo quanto é ramo. Então a coisa não é fácil para ninguém, tá, gente? Então não se iludam que às vezes o fazer as coisas por amor vai super facilitar as coisas, ou não. Eu já vou entrar nesse ponto aqui. Mas falando primeiro sobre o mercado de trabalho, tá? Não necessariamente a parte pública vai ter... Tu tem os prós e contras, tu tem as questões de que tu vai ficar dependente e vulnerável a decisões de governo e políticas que mudam e se alteram ao longo do tempo e pode se mudar de uma hora para outra, tá? Governos que podem, hora entra um governo que privilegia o setor público, mas que aumenta tributos, por exemplo. Ora vai entrar um governo que quer diminuir
a máquina pública, que quer diminuir o Estado, mas que vai privilegiar daqui a pouco os empresários, tá? Então, eu tenho o lado dos empresários, que eu sei que não é fácil tu ter uma empresa, não é fácil empreender no Brasil, é um desafio, assim, que, olha, tu precisa ter muito sangue nos olhos e um pouco de sangue frio, inclusive, para conseguir empreender no Brasil, porque é complicado, tá? E às vezes assim, então eu vou ser uma funcionária de alguma empresa, e daí tu vai ver que, o salário que eles estão me oferecendo não paga nem a parcela que eu pagava a faculdade particular. E, que saco, as empresas não pagam direito, mas não é também só isso. Tem esse lado ruim pro funcionário, mas tem o lado ruim do empresário, que, para quem não sabe, o custo do que um empresário paga por um funcionário é o dobro do que um funcionário recebe. Então, se eu tô te pagando R$2.000 de salário, pode ter certeza que esse custo para a empresa, na verdade, é de uns R$4.000, considerando todos os tributos, considerando todas as partes trabalhistas. Então, assim, tem coisas ruins para todos os lados, tem coisas boas para todos os lados, tem prós e contras, na verdade, para todos os lados, tá? E não é um mercado que todo mundo vai ficar super satisfeito e se sentir super valorizado com isso. Por isso que eu bato muito na tecla aqui de que a neuroarquitetura, ela veio para valorizar a própria arquitetura, que é justamente uma maneira de fazer as pessoas entenderem que os ambientes importam e que vale a pena investir dinheiro, por exemplo, contratando um arquiteto. Por isso que eu acredito muito na neuroarquitetura. E a outra coisa que eu queria falar com vocês aqui também é sobre a questão do o amor versus o dinheiro. Gente, vocês não podem tratar isso um quanto versus o outro, tá? Porque não existe amor sem dinheiro. E também vai ser muito mais difícil ganhar dinheiro se não tiver amor, tá? Então, saibam balançar tudo isso. Tracem suas metas, seus objetivos de vida, aonde vocês querem chegar, e depois entendam que há caminhos diversificados para tu chegar nessas metas. Nem sempre vai ser saudável. Daqui a pouco, se tu tem ali grandes ambições, talvez tu vai ter que abdicar de uma coisa que não é tão saudável assim. Eu tô aqui trabalhando no domingo para fazer uma consultoria. Eu trabalhei o meu sábado para fechando um contrato. Então, assim, nem sempre é fácil, nem sempre vai dar tempo de fazer tudo, nem sempre dá para ser tudo gratiluz. Se tu tem outros objetivos e quer levar tudo isso mais de boa, tá tudo bem também. Mas o que vai te trazer paz de espírito, o que vai te trazer mais conforto, é tu saber aonde tu quer chegar, para tu entender que aquele caminho ali faz algum sentido ou não. E eu tô falando aqui para vocês, mas isso também não é uma coisa fácil para mim mesma. Eu tenho esses conflitos a todo momento, de onde eu quero chegar e de se eu tô no caminho certo para eu chegar onde eu quero chegar. Então não é fácil, tá? Só que eu enxergo, conversando com outros amigos, e eu tenho amigos, gente, da minha idade, tenho amigos mais novos, tenho amigos de 40, de 50 e poucos anos, que também não têm a resposta para essas coisas, sabe? Então, o teu amadurecimento e a tua jornada vão te dar uma percepção de mundo que vai ser só tua, e que daí tu vai entender se aquilo ali tá fazendo sentido para ti ou não. Mas, ao mesmo tempo, quando tu se coloca numa bifurcação, assim, de diversos caminhos, na verdade, é dentro de ti que tu vai achar a tua resposta. Eu tenho uma amiga que sempre diz isso, assim, quando eu me boto muito confusa, ela diz: Mari, é o teu coração que vai te dar as tuas respostas, tá? E o teu coração não é simplesmente, vou agir só pelo emocional, só pela paixão. Não, é um coração, mas também tendo a noção de tudo isso, tendo essa noção racional de que tudo importa. Eu vou deixar para vocês depois um podcast que fala justamente sobre as áreas da vida que tu precisa equilibrar para tu ser feliz, tá? E tem momentos da vida que ela vai estar bem desequilibrada, tem momentos da vida que tu vai estar muito mais para um lado, mais para o outro, mas se tu tiver esses objetivos, esses princípios, tu vai entender que aquilo ali é um processo, que aquilo ali é passageiro e que tu precisa passar por aquilo, tá? Então, assim, o amadurecimento, ele vai te trazer um pouco mais de
calma, de entender que aquilo é um processo. Quando a gente é mais jovem, a gente é mais ansioso, a gente quer mais as coisas para ontem. Então o amadurecimento ele vai te trazendo aí um pouco mais de as coisas vão acontecendo ao longo do processo. Mas entenda que, obviamente, as coisas vão acontecendo quando também você tem um movimento sobre aquilo, né? Não é tu simplesmente ficar parado lá, então as coisas vão acontecer alguma hora. Não, também não é assim, né, gente? Então, assim, entendam esse equilíbrio, busca dentro do teu coraçãozinho o que você quer, o que vai fazer sentido pra ti. É óbvio que tu não vai trabalhar com uma coisa que tu completamente odeia pra ganhar dinheiro, ou se daqui a pouco tu quer, o teu objetivo é, cara, eu quero ser uma puta rica até tal idade e não interessa pra mim o que eu for fazer. Beleza, então faz isso. Talvez tu tenha a tua capacidade mental e física de fazer isso e faz isso, tá tudo bem. Entenda quem é você também. Entenda até onde, quais são os teus limites. O que tu consegue abdicar pra conseguir outra coisa. Porque a vida é assim, gente, é um eterno balança e rebalança das coisas e não tem certo, não tem errado, tá? E te digo mais, esses questionamentos persistem ao longo de toda a vida, tá? Tenta ficar em paz, tenta ficar tranquila que tu vai achar as tuas respostas. E se tu precisar ir para um caminho e voltar um pouco e depois ir para outro caminho, tá tudo bem. A vida é isso, a vida é teste, a vida é tentar, tá bom? Espero que tenha te ajudado um pouquinho. Um beijo e até mais.